Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, puro esplendor e amor de mãe, puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leve a Deus, que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Maria é chamada de porta do céu pela igreja, pois foi através dela que nosso Senhor Jesus Cristo
passou do céu para a terra. Ela foi a porta de entrada pela qual Jesus se encarnou, pela qual Jesus entrou na nossa condição, de que Jesus se tornou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus próximo. Ela foi a porta de entrada. E foi por meio do seu sim que Deus colocou todo o seu plano de salvação, que concretizou todo o seu plano de salvação, e ela se torna também a porta do céu. A porta de entrada da salvação, porque o Cristo entrou na nossa humanidade por ela, e ela também, pelo seu sim, toda a obra de salvação que Deus tinha para nós, para toda a humanidade, começou a se concretizar e as portas do céu se abriram também. Nossa Senhora é chamada da porta do céu, porque ela foi a porta de entrada do Cristo que entrou na humanidade e também é a porta do céu para nós. Para nós que estamos peregrinando nessa terra durante o tempo que Deus nos der. Mas nós entraremos porque um dia uma mulher disse um sim, uma mulher agraciada, que encontrou graça diante de Deus, e pelo seu sim, o Cristo nasceu no seu ventre, e as portas do céu se abriram para nós. A solenidade da Assunção de Nossa Senhora também é chamada de dormição. Tanto a Assunção quanto a dormição fala do fim da peregrinação de Nossa Senhora nessa terra. Como nós também teremos um final da nossa peregrinação nesse tempo. Mas Maria passou pela morte também. Muitos acham que Nossa Senhora não passou pela morte. Passou. A Assunção, a dormição, é para falar que Nossa Senhora chegou ao fim da sua peregrinação. Assim como Cristo, seu Filho, passou pela morte também, foi no sepulcro, ela também, a sua mãe, passou. A igreja chama de dormição também, porque a morte de Nossa Senhora foi como um sono. Foi como um sono, ela dormiu. Nos primeiros séculos, os cristãos tinham muito cuidado em guardar o corpo dos cristãos que eram mortos, que eram martirizados, aqueles que eram de Deus, que faleceram, e eles tinham o cuidado de guardar o corpo, porque eram pessoas escolhidas de Deus. Só que, no entanto, o corpo de Nossa Senhora nunca foi encontrado. Assim como no túmulo de Jesus não se encontrou o corpo dele, porque ele ressuscitou, no túmulo de Nossa Senhora não se encontrou o corpo. Lá em Jerusalém tem uma igrejinha, né, que tem o túmulo que dizem que é de Nossa Senhora, né? Mas nunca encontrou-se o corpo. Nossa Senhora foi assunta ao céu. Paulo, na segunda leitura aqui da nossa liturgia de hoje, diz que todos irão ressuscitar, cada qual, porém, em sua ordem. Cristo como primícia, Cristo foi o primeiro. Em segundo, os que foram do Cristo, os que forem de Cristo, os que foram e os que forem de Cristo ressuscitarão cada um a seu tempo. Nossa Senhora foi assunta a seu tempo. Os que foram de Cristo, os mártires, os santos, os dos primeiros séculos, os apóstolos, a seu tempo, foram elevados não como Nossa Senhora em corpo e alma. Nós, se fomos de Cristo, também no nosso tempo nós viveremos a ressurreição. E entre aqueles que são de Cristo, há uma pessoa que é de Cristo de modo único e inigualável, que é a sua mãe, Nossa Senhora. Aquela que o gerou como homem, aquela que viveu com ele, que cuidou dele, que cuidando dele ele foi crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ela que acompanhou o seu filho desde o nascimento, desde antes do nascimento ali, desde o tempo no seu ventre, no nascimento, até o Calvário.
E ela continuou acompanhando o seu filho no seu projeto na igreja. Continuou, depois da ressurreição, da ascensão do seu filho, ela continuou na igreja. Em Pentecostes, junto com os apóstolos, Maria continuou a sua missão até o fim, sendo fiel. Por essa criatura, Jesus não esperou o fim dos tempos. Para Maria, Deus e Jesus não esperaram os finais dos tempos para elevá-la. Não. Após a sua morte, ela foi de corpo e alma elevada ao céu. São João Damasceno, falando desse mistério da Assunção de Nossa Senhora, ele diz: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto, conservasse o seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda corrupção. Nossa Senhora, em vista dos méritos de Cristo, ela não foi exposta ao pecado, ela não pecou, porque dentro dela, ali nasceria o Cristo Santo, o 3 vezes Santo, o Todo-Poderoso, o Invencível. No sangue de Cristo correria o sangue dela, de Nossa Senhora. Em vista dos méritos de Cristo, da santidade de Cristo, ela foi imune do pecado. E como São Damasceno fala, ela deveria, porque não sofreu a corrupção em vida, ser elevada, ela merece ser elevada de corpo e alma, em primazia, depois do Cristo, porque não viveu a corrupção. Convinha que a esposa, desposada pelo Pai, habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criancinha, fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que, tendo demorado o olhar em seu filho na cruz, e recebido no peito a espada de dor, o contemplasse assentado junto ao Pai. Nós poderíamos falar inúmeras graças de merecimento de Nossa Senhora de ser assunta ao céu, em corpo e alma, e de já receber a coroa da eterna glória como rainha. Poderíamos falar muitas coisas. Nós também receberemos uma coroa de glória. Nós sofremos a corrupção do nosso corpo porque passamos pelo pecado. Mas o Senhor quer nos limpar, nos purificar, nos salvar enquanto estamos nesse tempo de peregrinação. Para quando chegar o nosso tempo, nós sejamos elevados também, um dia à glória eterna. Nós celebramos essa grande festa, esse grande dogma de Nossa Senhora, que é o mais importante de Nossa Senhora. Mais importante porque nela antecipa o que acontecerá com todos nós. Nesse mistério do dogma da Assunção, resume, sintetiza e antecede o que nós viveremos. A nossa entrada no céu, aquilo que Deus prometeu a nós, a eternidade. O caminho que Nossa Senhora fez e que celebramos hoje, não é um caminho de ida, mas é um caminho de volta. Não é um caminho de ida, é um caminho de volta. Nós não nascemos aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na eternidade, o nosso lugar é no céu. E nós não nascemos aqui. Por mais que fisicamente nós nascemos aqui, no seio de nossa mãe, mas nós nascemos no céu. No conhecimento, na vontade, no desejo de Deus. Nós nascemos lá. E por isso o caminho que tanto Nossa Senhora fez não foi um caminho de ida, mas um caminho de volta, porque ela nasceu lá, veio e voltou. Nós também, nós nascemos de Deus, nós nascemos lá. E o caminho que nós faremos não é um caminho de ida, mas um caminho de volta. Nós voltaremos ao lar, nós voltaremos ao jardim do Éden, nós voltaremos ao coração de Deus, ao desejo, ao amor e à misericórdia de Deus, de onde nós saímos. O nosso caminho é de retorno. E o Senhor espera um dia o nosso retorno a Ele, porque nós nascemos dEle e somos dEle. Nós somos propriedade exclusiva de Deus.
e de ninguém mais. A oração da coleta de hoje, a oração inicial, ela dá o toque especial da liturgia de hoje, da solenidade da Assunção. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Nossa Senhora foi elevada. Cristo, Ele, por seu poder, Ele mesmo se elevou. A ascensão é a elevação do Cristo, Ele mesmo elevou-se. Ele é Deus. Nossa Senhora foi elevada. E se nós vivermos, como diz a oração inicial da Santa Missa, atento, olhando para as coisas do alto, como Paulo muitas vezes enfatizou, nós participaremos também da glória. Seremos elevados um dia. Em Maria, Deus traçou como um esboço daquilo que no final acontecerá com toda a igreja. Aquilo que acontecerá no final, nos finais dos tempos, no dia final, quando o Senhor vier na sua glória, quando o Senhor concretizar toda a obra de salvação, tudo isso foi antecipado em Maria. Porque toda a igreja, no fim, será tornada santa e imaculada e elevada ao céu. Maria, a Santa Imaculada, que foi elevada, é uma prefiguração do que o Senhor fará com toda a igreja, com todos nós, no finais dos tempos. São João, na primeira leitura, fala-nos da igreja celeste, com a imagem da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Um texto que a igreja também, a tradição, aplicou tanto à igreja quanto a Maria. E nos apresenta, no fim, a Jerusalém celeste, a igreja reunida em torno do trono do Senhor. A Santa Eucaristia, o mistério da Eucaristia, nós lembramos ali no contexto do Apocalipse. O contexto do Apocalipse é um contexto litúrgico dos finais dos tempos, por isso se fala dos tempos finais. E vai ser como ali a igreja reunida em torno do trono, em torno do altar do Cordeiro, onde cearemos e provaremos o banquete do Cordeiro. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Nessa mesma leitura, fala da luta da mulher com o dragão. O inimigo tenta destruir a igreja, sempre tentou, desde o início, e vai tentar destruir até o final. Mas nós sabemos que o Cristo, quando entregou as chaves da igreja a Pedro, disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja. A igreja nunca será destruída. Ela se tornará ainda santa e imaculada antes de ser elevada ao céu, nos finais dos tempos. Mas nós sabemos que nunca será destruída. Assim como também a igreja olha para essa leitura, lembrando de Nossa Senhora, ela que com o seu sim destruiu os planos da serpente enganadora, esmagando, pisando na cabeça da serpente enganadora e vencendo. Ela é vencedora. A igreja é vencedora. Nós seremos vencedores ao passo que fitarmos os olhos no céu, não fincarmos as raízes nesse mundo e vivermos assim como ela foi, não sofreu a corrupção, que nós possamos, mesmo provando do pecado, possamos buscar em todos os dias da nossa vida vivermos santamente, para que no final, quando o Senhor vier ou quando nós partirmos, o Senhor olhe para nós e nos eleve à eternidade. São Tomás de Aquino, falando do mistério do Cristo que veio salvar, por meio de Nossa Senhora, diz: ó feliz culpa de Adão que nos trouxe tão grande Salvador. E Santo Irineu, completando, diz que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Eva fez por incredulidade, Maria desfez pela fé. No Evangelho, e para terminar, Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma o que Nossa Senhora sempre foi: feliz, bem-aventurada,
Santa Imaculada, né? O Cristo, quando falou lá na bem-aventurança, falou que bem-aventurados sereis. Todas as bem-aventuranças, né? Nós seremos bem-aventurados lá. Maria foi antecipada a sua bem-aventurança, a sua felicidade, tudo em vista dos méritos de Cristo. E Maria, cantando Magnífica, diz: eis que todas as gerações hão de chamar-me bendita, porque o poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Em Maria antecipa o que acontecerá com todo aquele que se manter fiel até o fim da vida. Será um bem-aventurado, será elevado, ganhará a eternidade, ganhará o céu. Fecha os teus olhos nesse momento. Vai pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela que viveu a santidade, ela que não sofreu a corrupção do pecado, ela que foi elevada ao céu e já está na glória, que ela interceda por nós, por cada um de nós, para que nós possamos viver esse tempo de peregrinação nessa terra, buscando em tudo a santidade de vida, buscando em tudo sermos fiéis até o fim da nossa vida, até o último suspirar, de olharmos para as coisas do alto, de olharmos para o Cristo, de fugirmos do pecado e que o Cristo possa vencer em nós a todo momento. Que Nossa Senhora interceda para que o próprio Espírito Santificador, que ela foi esposa, que o Espírito Santo possa nos fazer santos e santas, para que quando o Senhor vier não nos encontre sem preparar, não nos encontre de improviso, mas nos encontre na santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.